Olá! Uma comissão especial da Câmara dos Deputados já aprovou proposta que define o percentual mínimo de investimento na saúde. O texto aprovado amplia gradualmente o piso federal sobre a receita corrente líquida, que é o somatório das receitas arrecadadas, descontadas as transferências para estados e municípios. Ao final de 6 anos, esse percentual será de 19,4%. Atualmente, a Emenda Constitucional 86 define que a União deverá gastar com a saúde em 2016 no mínimo 13,2% da receita corrente líquida. Prevê ainda a meta de chegar a 15% a partir de 2020. Vamos saber como está a tramitação da proposta com o médico e deputado Alexandre Serfiotis, do PSD do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Assunção e Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as alterações que essa proposta traz ao que já está previsto na Constituição. Essa PEC 001 de 2015, da autoria do deputado Wanderley Macris, e teve como relatora a deputada Carmen Zanotto, essa PEC ela estipula um percentual mínimo a ser investido em saúde pelo governo federal, pela União. Atualmente, com a Emenda Constitucional 2000, a União não tem um percentual mínimo a ser investido em saúde. Enquanto você tem a Emenda Constitucional 29 de 2000, enquanto você tem o município com a obrigatoriedade de investir 15% da sua arrecadação em saúde, o Estado 12% da sua arrecadação em saúde, a União ela fica com PIB, variação do PIB nominal, mais a taxa de inflação. E nos últimos anos a gente pode observar que a União ela deixou de investir cerca de 20 bilhões de reais em saúde nos últimos 4 anos, dado o Tribunal de Contas. Então, essa PEC 001, ela estipula, de 2015, ela estipula um percentual mínimo a ser investido na saúde. Recentemente, nós tivemos um movimento, em 2013, o Saúde Mais 10, que era um movimento popular de mais de 2 milhões de assinatura, que estipulava um percentual de 10% da receita corrente bruta a ser investido pela União. Não passou pela Câmara. Esse ano nós retomamos esse projeto com algumas modificações e essa PEC 001 ela estipula um percentual mínimo, que começaria com 15% a ser investido pela receita corrente líquida, a ser investido na saúde, e numa crescente de escalonamento de 6 anos. A proposta inicial seria em 5 anos, chegando a 18,7% do texto original. A relatora ela mudou o texto, a gente aumentou para, começando com 15% e chegando numa crescente escalonada de 6 anos para 19,4%. Agora, em ano de ajuste fiscal, o senhor acredita que tem condições de passar essa proposta aqui no Congresso? Olha, hoje a saúde pública passa por um grave problema de financiamento. Hoje a gente vê os municípios cada vez investindo mais na saúde, chegando a quase 30% da sua arrecadação, o Estado chegando mais de 20% da sua arrecadação em saúde, e o governo federal, ele, nos últimos anos, vem investindo cada vez menos em saúde. Então, quem fica com a maior parte do bolo tributário é a União. Só que a União vem se desresponsabilizando ao longo dos anos e os estados e os municípios têm que investir cada vez mais em saúde. Então, hoje a saúde passa por um grave problema de financiamento que não se discute mais hoje saúde aqui na casa se você não pensar num financiamento, numa nova proposta de financiamento do sistema público de saúde. Agora nós já tivemos, como o senhor lembrou, a emenda 29, que também já definiu percentuais para investir na saúde, e tivemos também a emenda 86. Essas emendas ainda não foram suficientes para garantir esses recursos para a saúde? A emenda 29 de 2000, ela não estipula pela União um percentual mínimo a ser investido na saúde. Então essa PEC 001, ela vem justamente para isso. Ela determina um percentual mínimo a ser investido pela União na saúde. Então você começaria com 15% a partir de 2016 e chegaria no final de 6 anos, um aumento com um investimento de 19,4%. Isso corresponderia a aproximadamente mais de 30 bilhões de reais em investimento em saúde, que
é necessário para se rediscutir o sistema público de saúde. Agora, a proposta seria só para a União? Os estados e municípios também seriam incluídos? Não, manteriam o seu percentual, de 15% dos municípios e 12% do estado. Só que com a emenda 29 de 2000, a União ela não tem um percentual mínimo a ser investido. Então ela investe, era até então, a variação nominal do PIB mais a taxa de inflação. Como a gente tem um PIB decrescendo, então nos últimos 4 anos, dados do Tribunal de Contas da União, o governo federal deixou de investir 20 bilhões de reais em saúde. Enquanto os estados e os municípios estão aumentando o seu investimento, a União vem diminuindo ao longo dos anos o seu investimento. E como a União é quem fica com a maior parte do bolo tributário, teve em 2013 esse movimento do Saúde Mais 10, que não foi para frente aqui na casa, e agora a gente está retomando esse movimento com uma nova proposta da PEC 001, um aumento escalonado dentro de 6 anos, né, começando com 15%, chegando a 19,4% da receita corrente líquida, e isso representaria, no final, cerca de 30 bilhões de reais a mais em saúde. Agora, deputado, no caso a PEC trata especificamente dos recursos, né? Mas não seria necessário que se definisse para que setores da saúde efetivamente seriam colocados esses recursos, já que a gente vê problemas, por exemplo, medicamentos. As pessoas, a saúde está sempre recebendo, as pessoas entram na justiça para receber determinados medicamentos. E outros setores, o próprio SUS, a PEC ela é abrangente, ela estipula que esses recursos sejam para investimento em saúde, ficando apenas estipulado que não poderão ser usados para pagamento de pessoal e nem cargos sociais. Então seria para investimento em infraestrutura, né, aquisição de equipamentos, né, novas estruturas, menos para pagamento de pessoal e em cargos sociais. Agora, o Brasil ele investe menos do que países como a Argentina e o Chile, per capita, né, na saúde. Com essa proposta, quantos % realmente seriam investidos por pessoa no país? Eu não tenho esse dado no momento, mas assim, a gente sabe que essa PEC, ela é o primeiro passo. Não vai ser a solução dos problemas da saúde, de fato. Mas hoje você não consegue mais discutir saúde pública com o atual modelo de financiamento que nós temos empregado. Então é fundamental para se rediscutir saúde daqui em diante que a gente, isso foi aprovado na comissão especial, né, essa PEC, ela ainda tem um grande desafio que é passar no plenário, tanto na casa em 2 turnos quanto no Senado. Então isso é apenas nosso primeiro esforço, foi aprovar essa PEC na comissão especial. Nós temos ainda o grande desafio de passar no plenário, né, e no Senado. Só que a gente vem discutindo que a saúde ela tem que ser tratada como um tema apartidário, né, muito pelo contrário, suprapartidário, que independente de situação ou oposição, o modelo atual de sistema de saúde pública no Brasil, ele passa está fadado ao fracasso com o atual modelo de financiamento. Então é extremamente importante que a gente possa aprovar na casa, em 2 turnos, essa PEC, encaminhar para o Senado e que o Senado aprove também. E já está sendo negociada? A bancada de médicos aqui é bem grande, né, nessa legislatura. A Comissão de Seguridade Social, né, ela tem uma das maiores comissões aqui na casa, então, e ela é diversificada, não só de médicos, mas de outros setores da saúde também. Mas a gente vê que isso é um tema que sensibiliza não só os profissionais de saúde, não só os médicos, enfermeiros, assistentes sociais aqui da casa, mas a todos da casa. Então a gente vai mobilizar os 513 deputados para que aprovem essa PEC, se sensibilizem, porque isso, como diz, é uma PEC para salvar vidas. Com certeza. Deputado Alexandre Serfiotti, do PSD do Rio de Janeiro. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, muito obrigado. Oportunidade. Você pode acessar esse programa e também as outras edições pela internet. É no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.